Então, hoje nós vamos falar, gente, nós já falamos de retículo endoplasmático, né? Falamos do núcleo, falamos de retículo endoplasmático, liso e rugoso. Nós falamos de complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi aí, tá até aqui, aparato de Golgi. Complexo de Golgi, que vai fazer essas modificações nessas proteínas, né? Hoje nós vamos falar de lisossomo, nós vamos falar de mitocôndrias, e não está aqui porque essa é uma célula animal. Nós vamos falar de cloroplasto. Tá bem, vou falar para vocês. O lisossomo, gente, ele faz digestão intracelular, tá? Então, o que é isso? As nossas células, gente, elas precisam, às vezes, eliminar substâncias que estão dentro dela. Elas precisam, às vezes tem uma organela que já está muito velha. A célula ela tem uma mitocôndria, às vezes, que já não funciona mais, né? Tem alguma coisa dentro da célula que ela precisa eliminar, a mitocôndria, por exemplo. Então, o que ela faz? Esse lisossomo, gente, é uma bolinha produzido pelo complexo de Golgi. Então, aquele monte de bolsa que a gente viu semana passada, que é o complexo de Golgi, vai produzir esse lisossomo. O que é esse lisossomo? É uma bolinha, uma bolinha cheia de enzima lá dentro que vai fazer digestão. Então, é a enzima que sai comendo tudo ali que entra em contato com ela. Como se fosse o ácido que tem dentro do nosso estômago. A gente não tem um ácido no nosso estômago que quando cai o alimento ali, esse ácido ele vai destruindo tudo que está ali dentro. O lisossomo faz mais ou menos essa função. Então, se eu tenho uma mitocôndria lá assim que não está funcionando mais, tem aqui uma mitocôndria que não está funcionando mais. O lisossomo vai e engloba essa mitocôndria. Lá dentro do lisossomo, essas enzimas vão quebrando, vão destruindo essa mitocôndria velha todinha. Tá? Depois que destrói tudo, tem coisa ali que a célula precisa. Então fica para dentro da célula. E tem coisa que não precisa, vai ser eliminado da célula. Tá? Outra coisa que esse lisossomo faz é, às vezes, entra alguma partícula de alimento. Né? Entra alguma, igual, por exemplo, um macrófago, que é uma célula de defesa. Né? O que ele faz? Ele engloba micro-organismo que invade o nosso corpo. Né? Então entrou lá um Covid-19 no nosso corpo. Essa célula de defesa vai lá e engloba essa célula, né, por fagocitose, né, faz aquela bolsa da membrana que a gente viu, que é a partícula sólida, vai entrar na célula essa bolsa, né, essa vesícula. Aí o lisossomo vem, encosta, né, na hora que encosta vai fazer isso, vai fundir e vai virar uma coisa só. Esse lisossomo com essas enzimas digestivas, então, vão destruir essa partícula e vai ficar dentro da célula o que dá para aproveitar. O que não der para aproveitar, ele vai lá subindo, encosta na membrana, abre, né, faz como se fosse uma fagocitose, só que o contrário. Agora está fazendo uma exocitose, né, está colocando coisa para fora. Beleza, gente? A célula também, ela tem um mecanismo muito interessante, gente, que ela faz suicídio. Ela faz suicídio programado, uma coisa programada. Às vezes ela tem que morrer, né? A célula ela já deu, né? Tá depressiva, tô zoando. Ela já deu, ela tem que morrer e ela vai lá, o que faz com esse lisossomo, né? Ele vai lá, estoura, libera todas essas enzimas lá dentro e vai comendo tudo dentro da célula, tá? Destrói tudo dentro da célula, essa célula morre. Né? Como se o nosso estômago se rompesse e liberasse o ácido que está lá dentro do estômago, dentro do corpo, e aquilo fosse digerindo tudo dentro da gente. Né? Mais ou menos isso, essa suicídio que a célula faz. Isso é chamado de autólise. Né? Lise, gente, na biologia, sempre vai significar quebra, morte. Tá? Hemólise é quebra das células do sangue. Né? Então, lise é quebra, morte. Autólise é morte dela mesma, né? Suicídio celular. E também é chamado de apoptose. Quando que isso acontece? Por exemplo, na metamorfose lá do sapo, né? O girino, ele tem cauda. O sapo adulto não tem. Então, essa cauda ela tem que sumir. Então, o girino, quando está fazendo essa metamorfose, ele começa a fazer morte celular, até perder a cauda dele. Né? Quando a gente está passando no desenvolvimento embrionário, os nossos dedos eles têm membrana, assim, igual de pato.
né? Membranas interdigitais, né? Essa membrana ela tem que sumir para poder formar aqui os dedos. Então aqui começa a ter suicídio celular para poder essas células morrerem e a gente, né, conseguir ter os dedos. Nosso olho, né, fechado e várias outras coisas. Uma coisa interessante também é às vezes quando a célula ela sofre eu nem coloquei isso no slide, quando ela sofre alguma mutação e ela não consegue se diferenciar, se dividir muito bem, né? No caso de um câncer, por exemplo. Às vezes a célula ela prefere suicidar do que ela carregar alguma informação errada. Então ela vai se dividir e ela vê que ela tem alguma alteração, ela tenta corrigir aquilo, não consegue, ela vai lá e morre. Ela prefere suicidar do que às vezes ela continuar com aquilo ali errado, né? Tem um gene lá no DNA que é responsável por esse suicídio celular. Acho que é P53 que chama, que ele ativa esse suicídio celular na célula, né? Um dos genes que ficam alterados quando a pessoa está com câncer é esse gene do suicídio celular. Então a célula ela não consegue fazer essa apoptose, né? Então a célula ela não consegue suicidar. Por isso que às vezes desenvolve um câncer, né? O câncer ele tem que ser uma alteração em vários genes, porque a célula ela faz, na verdade acontece mutação no nosso corpo o tempo todo, né? A quantidade de célula que a gente tem no nosso corpo é a quantidade de célula se dividindo o tempo todo, né? Claro que vão ter erros o tempo todo. O tempo todo está dividindo, o tempo todo está formando câncer no nosso corpo, só que a célula consegue corrigir isso, né? Então, se tiver alteração nos genes certos ali, né? Então, essa célula não consegue corrigir. Então, um deles é esse gene de suicídio celular, tá? Esse daí não está no slide, não. Então, os lisossomos, eles fazem digestão intracelular. São encontrados em células animais, são pequenas vesículas produzidas pelo complexo de Golgi. Não são exportados, eles ficam dentro da célula. Carregam enzimas digestivas. Eles atuam em meio ácido, tá, gente? Então, por isso também que não é comum os lisossomos eles ficarem liberando as enzimas digestivas o tempo todo para poder causar um suicídio. Porque dentro do citoplasma, o pH é básico. O pH é cerca de 7,2, né? E dentro do lisossomo, o meio é ácido. Essas enzimas digestivas elas são ácidas. Então, se o lisossomo libera essas enzimas dentro do citoplasma, essas enzimas elas vão estar inativas, porque elas não estão em pH adequado. Então, quando vai acontecer o suicídio celular, a célula ela tem que alterar todo o pH dentro dela. Então, tem toda uma preparação para poder alterar esse pH para poder essas enzimas atuarem, né? Então não é simplesmente assim, vou morrer hoje. Aí estoura os lisossomos e acontece isso tudo, né? Se por acaso ele se romper dentro da célula, essas enzimas elas vão estar inativas, né? Porque ela não vai estar no pH ótimo delas. Isso é importante, isso foi uma questão de pismo, eu acho, uma questão objetiva. Falando que as enzimas no pH do citoplasma elas não atuam bem, tá? Então, os lisossomos participam de 3 processos importantes digestivos dentro da célula. Um é a digestão intracelular, a digestão de partículas que entram nas células por fagocitose ou pinocitose. A autofagia é quando a célula, gente, se alimenta dela mesma. Igual eu falei, quando a mitocôndria ela está velha, por exemplo, ou qualquer outra organela está velha, esse lisossomo ele vai destruir aquela organela, ou por falta de alimento, tá, gente? Então, se você faz uma dieta muito rigorosa e para de colocar alimento dentro do seu corpo, as células elas vão começar a comer elas mesmas, tá? Para poder achar alimento. Então, a célula ela vai começar a destruir umas organelas, vão começar a destruir umas mitocôndrias para ela conseguir alimento, né? Olha o que você faz com o seu corpo, né? Quando você faz umas dietas malucas aí. Então a célula ela começa a fazer autofagia, né? Ela se alimenta dela mesma para poder obter nutriente, tá? E aí, Paulo? Bom dia. Liga a câmera aí pra gente ver você. Show. Oi, Isabelle.
Gente, apareceu todo mundo. Oi, Bi. Nossa, que sala bonita. Ô, Paulo, Oi. como é que essas meninas estão produzidas? Olha, 8 horas da manhã. É minha. Gente, vamos continuar lá. Ó. Vocês estão entendendo, gente? Hein, gente? Gente, Sim. olha só. Então, o que que acontece? Então, lá no complexo de Golgi, ó, lá no complexo de Golgi, eles vão produzir esse lisossomo, essa vesícula cheia de enzimas digestivas, né? Cheia de proteína, que as enzimas são proteínas. Então, o complexo de Golgi produziu esses lisossomos. Eles ficam ali dentro das células, né? Então, beleza, produziu o lisossomo. Vamos voltar aqui em cima agora. Então, uma partícula alimentar, né? Entrou lá, englobou uma partícula ali que a célula precisa dessa partícula dentro dela, por fagocitose. Então, uma partícula sólida encostou na membrana, essa membrana invaginou, formou um fagossomo, né? Por fagocitose. Então, esse lisossomo agora se funde com esse fagossomo e vai formar um vacúolo digestivo, tá? Então, essa partícula ali que ele englobou tá, né, tá em volta dele, tá cheio de enzimas digestivas ali. Aí, o que que ele faz? Ele destruiu aquela partícula toda. O que serve para a célula? Às vezes tem aminoácidos, às vezes tem ácidos nucleicos, não. Glicose, né? Nucleotídeos, isso fica para dentro da célula. O que não serve mais forma esse vacúolo residual e por exocitose vai ser eliminado da célula, tá? O mesmo acontece, ó, quando ele engloba, aqui é o desenho de uma mitocôndria, né? Então ele faz autofagia, ele engloba aí essa mitocôndria velha e forma esse vacúolo e é eliminado, tá? A apoptose, gente, igual eu falei, a morte celular, ó, isso daqui é a nossa mãozinha lá quando a gente está no desenvolvimento embrionário, né? Então a gente tem essas membranas aqui interdigitais, os nossos dedos lá são colados. Então a gente precisa de fazer suicídio celular, a apoptose, para poder sumir com essas membranas. Igual aqui, ó, o rabo do girino, né? A cauda do girino, que precisa sumir aí. No sapo adulto também é feito por morte celular. Essa daí é uma questão do Enem de 2017. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brancas externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brancas desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o ribossomo, lisossomo, peroxissomo, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático. Qual que é a resposta certa? Hein, gente? Nós estamos falando de quê? É a letra B? Lisossomo. Nós estamos falando de lisossomos. Então, os ribossomos, eles vão ter função de produzir proteína. O peroxissomo, eu vou falar agora o que é. O complexo de Golgi, ele faz modificações das proteínas que são formadas. E o retículo endoplasmático, ele pode ser rugoso e pode ser liso, né? Dependendo, ele vai ter função aí diferente. Mas a organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda, que é por apoptose ou morte celular programada, vai ser o lisossomo. Beleza, gente? Então, a próxima organela, gente, é as mitocôndrias, tá? É a organela que eu mais gosto, sou apaixonado com ela, vou tatuar uma mitocôndria na minha perna. É a organela mais bacana que existe, tá? Ela tem
vida própria, tá? Ela tem o próprio DNA dela, ela tem os próprios ribossomos dela, tá? Elas são independentes do resto da célula. Às vezes a mitocôndria ela quer se dividir em duas, ela se divide, não está nem aí para o resto da célula, ela produz as proteínas dela, ela produz tudo, né? Ela tem um DNA dela, então ela é independente do resto da célula, tá? Ela tem a função de gerar energia para a célula, tá? Se a nossa célula é uma fábrica, a mitocôndria seria o gerador de energia, tá? Ela faz respiração celular, beleza? Eu vou passar assim só batido agora, tipo, mitocôndria faz respiração celular, porque a gente vai ter uma aula depois só de respiração celular, tá? Então guarda que mitocôndria gera energia, mitocôndria tem DNA e tem ribossomos próprios e ela faz respiração celular, tá? Por enquanto a gente só precisa de guardar isso. Ela tem uma membrana externa, tá? Ela tem uma membrana mais interna e essa membrana interna ela forma essas dobras. Essas dobras elas são chamadas de cristas mitocondriais. Então ela tem os ribossomos dela lá dentro e ela tem o DNA dela, né? A organela energética está envolvida com respiração celular, responsável por gerar energia, membrana externa, membrana interna, cristas mitocondriais e matriz, né? Então aqui dentro, esse espaço aqui dentro é chamado de matriz mitocondrial. Apresenta DNA e RNA e ribossomos, DNA e ribossomos no seu interior. Depois a gente vai ver melhor sobre respiração celular. E os cloroplastos. Os cloroplastos eles estão presentes só em células vegetais, tá? Eles que têm a fotossíntese, então eles que têm clorofila, então eles que vão fazer a fotossíntese. Tá? Eles têm uma membrana externa também, uma membrana mais interna. Esse espaço aqui dentro é chamado de estroma, né? Igual lá na mitocôndria era matriz mitocondrial. Aqui é chamado de estroma e tem esse monte de disquinho aí empilhado que é chamado de tilacoide. Tá? O conjunto de tilacoide fica um monte desses disquinhos assim em grupos. Esses grupinhos são chamados de grânum. Tá? Então está envolvido com a fotossíntese, só está em células vegetais e, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também possuem DNA e ribossomos próprios. Tem uma teoria, gente, da endossimbiose. Como a mitocôndria e esses cloroplastos, parecem demais a estrutura de uma bactéria, tá? O material genético deles é muito parecido com o de uma bactéria, tá? Eles são independentes do resto da célula. Então tem essa teoria da endossimbiose, que fala que antigamente, bilhões de anos atrás, as células eucariontes elas não tinham mitocôndrias e cloroplastos, tá? Que essas organelas elas eram bactérias de vida livre, tá? Então as mitocôndrias e os cloroplastos eles eram bactérias, eles eram células procariontes. Então uma célula eucarionte englobou essas organelas e começaram a viver numa situação de simbiose. Era bom para um e era bom para outro, né? Quer dizer, a mitocôndria gerava energia para a célula protegia a mitocôndria, tudo bem, viveram ali felizes para sempre. O cloroplasto gerava energia também para a célula vegetal, né? Que produzia o próprio alimento delas, né? Fazia elas serem autótrofas ali, fazia a fotossíntese, que é importantíssima para as células vegetais, e a célula eucarionte protegia esses cloroplastos. Então também viveram ali, simbiose, um protegiu o outro protegiu um, estava tudo bem, tá? Então, essa é a teoria da endossimbiose. Os vacúolos, gente, são essa bolsa de água aí, presente nas células vegetais e presente também em alguns protozoários e fungos. É uma bolsa de água mesmo, assim, que fica nutrientes, sais minerais, algumas excretas que a célula tem que fazer. Por quê? Porque a célula tem aquela parede celular. Então essa parede celular é mais rígida. Então não dá para poder ficar passando coisa por ela ali o tempo todo. Então ela tem essa bolsa de nutriente ali que ela armazena, tudo que ela tem que armazenar dentro dela. Os protozoários também têm isso. Quando a célula é colocada ali, lembra quando a gente estudou colocada em meio hipertônico, hipotônico, que a célula perde água, ganha água?
quem vai perder e ganhar água dentro da célula vegetal vai ser esse vacúolo, né? Então, se a célula tem que perder água, quem vai perder água? Não vai sair água do citoplasma ali, vai sair esse vacúolo que ele vai murchar. Se a célula ganhar muita água, esse vacúolo que ele vai inchar, né? Isso acontece também no vacúolo contrátil nos protozoários, que eles fazem a expulsão desse acúmulo de água, né? Que acontece no protozoário. Peroxissomo e glioxissomo. Gente, os peroxissomos, eles são encontrados em células animais e vegetais. Esse peroxissomo é como se fosse um lisossomo. Por muitos anos eles foram confundidos com lisossomo. Ultimamente que eles já viram que é diferente. O que muda num peroxissomo para um lisossomo? O tipo de enzima que tem ali dentro. Porque o peroxissomo ele tem principalmente uma enzima chamada de catalase, tá? Então, esse peroxissomo é como se fosse um lisossomo, só que dentro dele tem uma enzima chamada de catalase, tá? O lisossomo, gente, ele tem mais de 100 enzimas, tem enzima de tudo quanto é jeito. Para na hora que ele engloba uma partícula ali, se aquela partícula é proteína, ele tem uma protease. Se é lipídio, ele tem uma lipase. Então, ele tem 1000 coisas ali dentro. Esse peroxissomo não, ele tem principalmente catalase, que vai converter água oxigenada em água e oxigênio, né? Então, quando entra água oxigenada, que é H2O2, na célula, que é tóxico para a célula, esse peroxissomo vai lá e engloba essa água oxigenada, né? Esse peróxido de hidrogênio, e essa catalase vai converter, vai quebrar e vai formar então uma H2O e vai formar oxigênio, tá? Então, o peroxissomo é um tipo de lisossomo, só que tem essa enzima catalase. E esse glioxissomo, gente, também é tipo um lisossomo. Só que a função dele é converter lipídio, converter gordura em glicose. Então ele vai ter uma função específica de converter gordura em glicose. Só que ele só está presente em células vegetais. E esses glioxissomos, eles têm uma função importante lá na semente do vegetal, né? Então a semente, ela tem tipo uma gordura lá dentro. Ele tem um lipídio lá dentro. Mas para a semente germinar e gerar uma plantinha jovem, ela precisa de glicose. Então, quando essa semente, né, você tem lá um grão de feijão. Lembra aquela experiência que a gente fazia, que a gente colocava o feijão no algodão e nascia um pezinho de feijão? Então, lá dentro daquele grãozinho de feijão tem cheio de lipídio. Quando você coloca lá no algodão e coloca água, essas células lá dessa semente, fala assim, ó, tá na hora de germinar. Na hora que fala que está na hora de germinar, esse glioxissomo tem uma enzima específica que vai quebrar esses lipídios e vai converter isso tudo em glicose. Então aí sim vai ter energia, vai ter nutriente necessário para essa célula germinar, tá?